Fala galera! Olá, olá! Seja bem-vindo, tudo bem? Como é que são as coisas? Tudo tranquilo por aí? Então, Gabriel Baldson, mais uma vez com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre ciências, né? Para a gente falar um pouquinho sobre, na verdade, continuar o nosso bate-papo sobre drogas psicotrópicas, beleza? Nós falamos na aula passada, eu acabei mostrando um pouquinho para vocês da classificação das drogas, o que a gente entende por droga, né? Quais são os principais efeitos que a gente pode ter diante do sistema nervoso central. Selecionamos um grupo de drogas chamado drogas psicotrópicas que atuam sobre nossa psique, né? Que são atraídas pela mudança, alteração do nosso sistema nervoso central. E aí acabou que a gente fez uma classificação na aula passada. A gente falou sobre drogas que são depressoras do sistema nervoso central, citei alguns exemplos, falando sobre drogas estimulantes do sistema nervoso central e drogas perturbadoras do sistema nervoso central. E todos aqueles outros nomezinhos complicados que eu não sei se você me lembra, mas a gente vai rever isso daqui a pouco. E hoje, como na aula passada a gente viu a classificação desse tipo de droga, hoje eu queria falar com vocês especificamente sobre cada tipo de droga, tá? Nós vamos começar hoje, provavelmente vamos levar a aula toda falando sobre um único específico tipo de... uma única droga, uma única específica droga, que é o álcool. E hoje vai ser o nosso bate-papo sobre o álcool. Por quê? Porque primeiro é a primeira droga que a gente viu lá, depressora do sistema nervoso central. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, beleza? E o álcool, galera, é a droga mais difundida no mundo, né? A maioria das pessoas no mundo fazem uso recreativo do álcool, tá certo? E o álcool é uma droga que é permitida, é uma das poucas drogas que é permitida no nosso sistema, tá? Só para vocês, para ambientar um pouquinho vocês, o que acontece? Nós temos um Código Penal, tá ok? Que define leis e penas, tá? E nesse Código Penal nós temos uma lei que foi chamada de Lei de Drogas, tá certo? Lei de Drogas, que ele tipifica no artigo 33 o tráfico de drogas, tá ok? E aí o que acontece? Essa lei penal, essa lei de drogas, ela depende de um outro órgão chamado Anvisa, que todo mês define uma portaria e classifica e define quais são as drogas que são proibidas, né? Então, se você pegar nessa portaria da Anvisa, a última edição dela, ele vai colocar lá uma série de substâncias químicas que vai definir quais são as drogas proibidas de uso, com uso, venda, enfim, todos os verbos que tipificam o crime do tráfico de drogas no Brasil, tá? Não só lá no artigo 33, mas no artigo 28 também da Lei de Drogas. Então, se a gente pegar essa lista, o álcool não está lá. O álcool é uma droga permitida, tá? Ela é permitida, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque ela é permitida apenas para os maiores de 18 anos, tá certo? Para os menores de 18 anos, ela é uma droga proibida, tá certo? E existem sanções penais aí para aqueles que fizerem uso, mas principalmente para aqueles que fornecem de alguma forma o álcool para os menores de idade, tá? Mas infelizmente na nossa cultura aprende-se a beber, a consumir o álcool desde cedo, certo? Segue aqui comigo, nos slides você vai poder observar aqui que a gente vai falar sobre drogas psicotrópicas, beleza? E eu vou sair daqui e vou tratar especificamente sobre o álcool. E a nossa ideia hoje, galera, é bater um papo sobre o álcool, beleza? Lembrando, não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui para informar e fazer a gente pensar juntos, né? Vamos criar um pensamento, vamos aprender a pensar, vamos aprender
a criticar, né? Criticar no bom sentido de pensar sobre a nossa realidade, beleza? Então, nada melhor do que falar sobre álcool do que a gente traçar um breve histórico sobre o álcool, tá certo? Galera, o álcool ele é consumido há mais de 6.000 anos antes de Cristo, velho. É muito tempo, é muito tempo. E de onde que o álcool surgiu? A ideia de consumir o álcool. O álcool surgiu da observação da fermentação de algumas frutas doces, né? Você tinha frutas que tinham um teor muito grande de açúcar, essas frutas ficavam muito maduras, apodreciam em algumas circunstâncias, e aí você tinha uma determinada exalação de um determinado cheiro, que era o cheiro proveniente do álcool que surgia da fermentação dessa fruta, do açúcar, com algumas bactérias que faziam esse processo de fermentação. Daí a gente tem a cerveja, né? Daí a gente tem o vinho e a gente tem vários outros tipos de bebidas fermentadas, e essas bebidas são conhecidas muito, mas muito antes de Cristo, tá certo? Só por curiosidade, eu não sei se vocês sabem que a cachaça, que é uma bebida alcoólica que tem origem no Brasil, tem o nome também de pinga, é uma bebida que os escravos que faziam o melaço do caldo de cana, né? Esse vapor do caldo de cana subia, eles esquentavam, tinha um tonel, né? Geralmente um tonel de cobre, e eles passavam o dia inteiro misturando o melaço do caldo de cana embaixo do fogo, e o fogo ia fervendo aquilo, e o que acontece? Ele ia evaporando, e à medida que ia evaporando, grudava lá em cima do teto de madeira. E aí o que acontecia? Durante a noite, quando baixava a temperatura, começava o processo de fermentação. E as pessoas, os escravos que dormiam ali embaixo, eles sentiam cair pequenas gotinhas, e eles caíam algumas gotinhas na boca, e aquela gotinha dava uma sensação, quanto mais eles consumiam aquela gotinha, dava uma sensação de embriaguez, né? De ficar tonto, e eles chamaram isso de pinga, daí vem o nome pinga. Mas isso é só uma curiosidade para a gente matar, tá? Então os registros históricos são muito antigos. Isso justifica o fato da gente ter o álcool hoje como sendo uma droga permitida. É uma droga que faz parte da história do ser humano, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente as bebidas tinham conteúdo alcoólico, né? Que é relativamente baixo, na coisa de 4,5%, 3,5%. Se você pegar, por exemplo, os vinhos mais suaves, na época que não tinha essa fermentação muito alta, ou a cerveja, né? Até hoje, a cerveja, se você pegar lá, a cerveja varia em 4,5%, 5% de teor alcoólico, né? E dependia exclusivamente da fermentação. O que acontece? Quando a gente tem aí a tecnologia, o advento da tecnologia, a gente tem aí o processo de destilação, e aí você tem bebidas mais fortes, né? Surgiram as bebidas mais fortes, e necessariamente com o surgimento de bebidas mais fortes, a gente tem o surgimento também de uma dependência maior dessa droga, né? Que é consumida em maior volume, que é consumida em maior teor alcoólico, então você tem um nível de dependência muito maior, e a gente começa, a partir do advento das bebidas destiladas, notar a dependência, os históricos de dependência que a gente tem na nossa sociedade. Beleza? Seguindo então, passando desse breve histórico para mostrar para você que o álcool tem um histórico, a gente tem um consenso histórico, né, e social do uso do álcool. Tá? E aí a gente vai partir para quê? A gente vai partir para as definições que são científicas, para as definições que partem para o âmbito científico, beleza? Só lembrando, o álcool é uma droga psicotrópica, beleza? Ele atua no nosso sistema nervoso central, tá? Ele atua de duas formas, mudando a sua psique, mudando o comportamento, tá? E ele
também muda a sua questão motora, né? Ele atinge o seu sistema nervoso central, mudando a sua psique e mudando o seu estigma, o funcionamento motor do seu corpo, tá? E o álcool tem alto poder de causar dependência, tá certo? É uma droga que causa dependência muito forte, tá certo? Continuando aqui. O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem o seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade, né? É um dos motivos pelos quais ele é encarado de forma diferenciada quando comparado às demais drogas, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Apesar da sua ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema. Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, dependendo da dose, frequência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Senhores, é simples. Para vocês verem o resultado disso, volta aqui para mim. Para vocês entenderem o resultado disso, do consumo de álcool, tanto que é prejudicial, o abuso, né, o consumo excessivo do álcool, basta você olhar nos mapas de violência no Brasil. Se você quiser colocar do DF, coloque, mas a gente pode abranger isso aí para o Brasil inteiro, quem sabe até para o mundo, né? Mas vamos ficar aqui no nosso país. Principalmente nessa época de pandemia, em que as pessoas estão em casa, que as pessoas estão em quarentena, o número de agressões, né, o número de ocorrências envolvendo a Maria da Penha aumentou em quase 80%. Né? A gente tem um número muito grande de ocorrências, os casais estão em casa, as brigas acontecem, a violência acontece. E geralmente essa violência está associada ao consumo do álcool. Tá? As mortes de arma de fogo, se você for fazer um mapa, observar esses mapas, cara, uma boa parte das mortes com arma de fogo estão relacionadas ao uso do álcool. As brigas de trânsito, acidentes de trânsito, boa parte está associada ao consumo de álcool. Dando uma opinião pessoal, tem um colega que é delegado de polícia, e uma vez a gente conversando, ele falou: Gabriel, cara, bêbado dá trabalho demais, bicho. Bêbado dá muito mais trabalho do que a questão do uso de outras drogas. O bêbado, ele dá problema, ele briga, ele quer bater, ele quer atirar. Então, assim, o uso indiscriminado, o uso excessivo do álcool traz sérios problemas para a nossa sociedade, tá? Então, a gente tem que repensar um pouquinho essa ideia do nosso consumo, de como a gente consome o álcool, tá certo? Passou para cá. Então, vamos lá, continuando. Se a gente pode observar aqui, né, como é que funciona o nosso corpo? O nosso corpo funciona o seguinte, eu sempre gosto de contar uma historinha. Né? Mas vamos aqui para o slide e depois a gente volta para contar a história. Então, a ingestão do álcool provoca diversos efeitos que aparecem em duas fases distintas. Uma estimulante, que eu coloquei entre aspas, galera, dá uma olhada aí, entre aspas, e outra depressora, tá certo? Por que eu coloquei esse estimulante em aspas? Porque o que vai acontecer, galera? O álcool ele funciona o seguinte: nós temos um muro, beleza? Nós temos um muro. Esse muro ele define pra gente os nossos comportamentos, ele define aonde a gente pode ir. Ele está muito associado à nossa timidez, ele está muito associado à nossa autoestima. E a partir do momento dependendo de quem você é, você começa a construir esse muro. Então o que acontece? Geralmente as pessoas, quando não fazem um consumo de álcool, não costumam falar alto. Por quê? Porque se ela falar alto, ela vai chamar a atenção e ela tem um muro aqui que protege ela, né?
Então ela não passa esse muro, ela não fala alto para não chamar atenção, para ela ficar recolhida atrás desse muro. Quando o cara chega num bar e ele vê uma menina bonita, sem ter bebido alguma coisa, ele não vai chegar na menina, porque ele tem um muro que se chama vergonha, ele se sente tímido, às vezes ele tem problema com autoestima, às vezes ele tem uma série de questões. E o que acontece? Quando a gente faz a ingestão da bebida alcoólica, primeiro copo, segundo, terceiro copo de cerveja, esse muro ele começa a cair e a gente se sente mais à vontade na ausência desse muro. E aí a gente começa a se sentir mais relaxado, porque eu não tenho que ficar preso a essas amarras, a esse muro que estava aqui, né? Eu não tenho o peso desse muro na minha frente. Então a gente começa a ficar mais relaxado, né? A gente começa a falar mais alto, e isso dá a sensação, o fato da gente estar mais relaxado e não estar preso a alguma coisa, nos dá a sensação de euforia e felicidade. Mas na verdade, o álcool ele começa a deprimir o seu sistema nervoso central. É o primeiro indício. Mas é tranquilo, você fica relaxado, começa a falar mais alto, aí você levanta, vai na mesa da menina, né, para conversar, né? E aí o que acontece? Você começa a ter comportamentos que normalmente você não tinha. Mas o que acontece? Você bebeu esses 3, 4 copos de cerveja, enfim, da bebida alcoólica que você tem, o estômago demora um tempo para digerir isso e entrar na corrente sanguínea, esse álcool entrar na corrente sanguínea. O fígado vai metabolizar e aí vai entrar na corrente sanguínea. Isso leva um determinado intervalo de tempo. Se você tiver comido, vai demorar mais ou menos 40 minutos. Se você não tiver comido 20 minutos, 25, para esse álcool entrar na sua corrente sanguínea. Mas enquanto isso, você está ingerindo mais álcool. Então o que acontece? Quando você sente que você está ficando tonto, a quantidade de álcool que tem para ser digerida no seu estômago ainda é muito grande. Isso significa o seguinte, que se você parar nesse momento, você ainda vai piorar um pouco mais, né? Você vai piorar um pouco mais. Então o que vai acontecer? Quando você começa a exagerar e está muito tonto, e o seu corpo, o seu subconsciente, ele percebe, o seu corpo, ele percebe que ainda tem muito álcool para ser digerido e aquilo vai te fazer mal, o que acontece? O seu próprio corpo ativa a central do vômito. E aí o que acontece com as pessoas que bebem muito? Elas vomitam. Na tentativa do próprio corpo botar para fora aquele álcool que ainda tem para ser digerido. Porque dentro do corpo dele já tem muito álcool, né? Então aquilo que está dentro do estômago precisa ser botado para fora para ele não ter mais problemas. Mas o que acontece? O cidadão, né, dotado de toda a sua sapiência, vai lá e continua ingerindo mais álcool, né? O sistema motor dele, o sistema nervoso central, ele está tão deprimido que ele já perde a capacidade de falar, né? Ele vem falando enrolado, o olho, ele já não consegue ficar com os 2 olhos abertos e fixos em um determinado local, né? A coordenação motora dele já não é a melhor, ele está cambaleando e ele continua ingerindo álcool. O que vai acontecer? Tem um determinado momento que o nosso corpo fala para a gente mesmo, o nosso subconsciente fala assim, gente, esse meu dono é meio burro. Se ele continuar deprimindo, né, deprimindo o sistema nervoso central, ele vai nos matar, porque o sistema nervoso vai funcionando cada vez tão mais lento, os batimentos diminuem, a pupila dilata, você tem uma série de queda na pressão. Então o que acontece? Você vai deprimindo tanto o sistema nervoso central que chega uma hora que ele para. E aí o que o seu corpo fala? Cara, esse cara não tem jeito, ele vai continuar bebendo, então vamos fazer o seguinte, desliga. E o seu próprio cérebro dá um comando para você desligar.
é quando a gente fala que a pessoa entrou em coma alcoólico, né? Essa pessoa geralmente é encaminhada para o hospital, quando não é encaminhada para o hospital, ou ela vai para casa, enfim. E se ela ainda tem muito, dependendo do teor alcoólico da bebida o qual ela ingeriu, se ela tem muito álcool ainda no corpo, ela pode sofrer as consequências de ter uma parada cardíaca, ela pode vir a ter um óbito pela depressão severa ao sistema nervoso central, né? Então o álcool pode matar sim, é perigoso, tá? Então passando dessas fases aqui, a gente vai passar rapidinho, porque tem outro ponto que eu quero tratar com vocês muito importante, tá? Então nos primeiros momentos após a ingestão do álcool pode parecer os efeitos estimulantes, né? Mas na verdade é aquele muro que a gente falou que ele caiu, né? Então você fica mais eufórico, desinibido, né? Te dá loquacidade, você fica com maior facilidade para falar, né? E com o passar do tempo começam a surgir os efeitos depressores, com a falta de coordenação, o descontrole, o sono, né? O consumo, quando é exagerado, ele pode ficar exacerbado e pode provocar o estado de coma alcoólico, né? É o que a gente chama do coma alcoólico aí. Beleza? Consumo de bebidas alcoólicas, galera, pode também desencadear alguns efeitos desagradáveis. Então o cara fica vermelho, com o rosto todo vermelho, dor de cabeça, um mal-estar, né? Os efeitos são mais intensos para algumas pessoas, vai depender de pessoa para pessoa aí, quem tem maior ou menor dificuldade de metabolizar o álcool. Tá certo? E aí a gente vai ver o seguinte, álcool e trânsito. Álcool e trânsito. Como que a gente vai tratar a questão do álcool e trânsito? Galera, não é segredo para ninguém que em maior índice de acidentes automobilísticos se dá após ingestão de bebidas alcoólicas. Por isso, a legislação brasileira, no papel do Código de Trânsito, desde 1998, proíbe, né, o uso de álcool e direção, né, a combinação do álcool e direção. Só que até então não existiam parâmetros para punição. Você não era punido, simplesmente o código falava não pode dirigir e beber, beleza, mas também não punia ninguém. Em 2008 nós tivemos o advento da Lei Seca, beleza? A Lei Seca, ela trouxe pra gente uma novidade, e essa novidade é que é o seguinte, o Código de Trânsito agora prevê a bebida e o uso, a combinação de bebida alcoólica com direção, ela prevê como crime de trânsito. Então nós temos hoje uma legislação que diz o seguinte, é proibido beber e dirigir. Você não pode beber e dirigir. Se você for pego entre 0,3 miligramas de álcool por litro de ar ou 0,6 gramas por litro no sangue, você vai responder administrativamente. Vai levar uma multa alta, vamos mostrar o valor para vocês, e você vai levar uma multa alta e vai responder administrativamente. Acima disso, você vai responder por um crime de trânsito, independente se houve acidente, independente se houve vítima. Então a lei é seca, ela proíbe o uso do álcool, tá certo? Ela proíbe o uso do álcool e da direção, tá certo? Mas existe até um limite, você vai responder administrativamente, vai perder a sua carteira e ficar sem dirigir durante um ano, mas acima desse limite você pode ser preso, tá? Você pode ser preso e responder criminalmente, tá certo? Então, voltando para os slides aqui rapidinho, vamos lá. Então, a ingestão de álcool, mesmo que em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, beleza? Comprometendo a capacidade de dirigir veículos ou operar outras máquinas. E as pesquisas revelam que grande parte dos acidentes é provocado por motoristas que haviam bebido antes de dirigir.
tá? Isso é um fato estatístico. Atualmente, a multa é gravíssima, tá? Para você ter uma ideia, a multa gravíssima de 293, só que na lei seca, agora de 2018, essa multa foi multiplicada por 10. Então o valor dela pode chegar a R$ 2.934,70. Isso se você for pego a primeira vez, tá? Na segunda vez você pode dobrar isso, que pode chegar a R$ 5.869,40. Além disso, você perde a carteira, tá? E você perde também o direito de dirigir por 1 ano, tá certo? Isso se for até 0,6 gramas por litro de sangue. Agora, se você passar disso, tá? Vamos só lembrar, não tem tolerância para qualquer nível de concentração de álcool no corpo. Não pode beber e dirigir. Só que se for até 0,6 gramas por litro de álcool, você responde administrativamente. Além disso, você vai responder criminalmente. E quando eu falo criminalmente, significa que você pode ser preso, velho. Você pode ser preso, tá? O motorista que é flagrado, né, com concentração igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ele pode ser preso, tá certo? E pode ser condenado, se eu não me engano, a gente vai ver aqui, mas é de 6 meses a 1 ano de prisão, tá? Isso se não ocorrer o acidente, porque se houver acidente com vítima, aí você pode responder também pelo crime associado à responsabilização desse acidente. Se for uma morte, por exemplo, pode responder por homicídio, tá? Então, o que vai acontecer? Você pode ser preso se você ingerir bebida alcoólica e dirigir após ingerir a bebida alcoólica, tá? Vamos tomar cuidado, beleza? Senhores, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do alcoolismo, tá certo? Bom, o alcoolismo é uma doença, tá certo? Em que a pessoa se torna viciada em bebida alcoólica, ela não consegue parar de beber, tá certo? Quando o álcool deixa de ser uma diversão, deixa de fazer parte de um momento da sua vida e passa a se tornar essencial para a sua diversão, essencial para a sua vida. A gente consegue identificar algumas pessoas que têm estão desenvolvendo o alcoolismo quando você convida para uma festa, por exemplo, que não tem bebida alcoólica e aquela festa para ele é uma porcaria. É uma droga porque ele não consegue se divertir se não tiver álcool, né? Quando você convida a pessoa para ir a um cinema, né? E cinema, na boa, não combina com álcool, e para ele o cinema é uma porcaria porque não tem álcool. Então, para ele as coisas passam a ter diversão, as coisas passam a ter valor quando tem a presença da bebida alcoólica. Se não tiver, não adianta estar com o maior humor da vida dele, porque não vai fazer diferença, tá? E a gente diz que a pessoa não consegue se livrar da bebida alcoólica. Então ela desenvolve o alcoolismo, o que é uma doença e, particularmente, senhores, destrói muitas e muitas e muitas famílias, tá? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é uma coisa que tem tratamento, né? Graças a Deus. Nós temos várias entidades que podem ajudar o combate do alcoolismo. A mais famosa delas, o Alcoólicos Anônimos. Praticamente em todas as regiões do Distrito Federal tem Alcoólicos Anônimos, assim como tem os Narcóticos Anônimos para quem faz o uso de drogas e quer se livrar do uso de drogas. E existem outras também entidades que trabalham na prevenção e no tratamento de pessoas que são adictas, né? São viciadas no álcool, tem a síndrome do alcoolismo. Então é muito triste, destrói famílias, destrói a vida da pessoa, porque geralmente
quando ela começa a tomar consciência, ela já perdeu o emprego, ela já perdeu a esposa, ela já perdeu os filhos, né? Ela já não tem mais o apoio de ninguém, então é bastante complicado, tá? E se você conhecer alguém que que faça parte desse grupo de pessoas que não consegue largar o álcool, ajudar é bom. Se você não souber como ajudar, procure a ajuda de um psicólogo, procure ajuda de alguém da família que possa conversar de forma mais aberta com essa pessoa, tá? E lembre-se de que isso é uma doença, tá? E tem que ser tratada. Se não for tratada, a tendência é piorar e pode levar a quadros muito piores, como a esteatose hepática, né? A cirrose hepática, que é praticamente parar o funcionamento do fígado e, consequentemente, levar à morte, né? Então, é muito triste, tá? Mas, apesar disso, espero que essas pessoas, que se você conhece alguém, elas agora vão contar com você para poder ajudá-la, já que você agora tem um pouquinho mais de conhecimento do que o uso do álcool pode fazer. E lembre-se, se for usar o álcool, cara, faça isso de forma moderada, né? Não tem nada melhor do que a gente fazer as coisas de forma moderada, sem exagero, sem nos prejudicar, né? E sem prejudicar os outros. Beleza? Galera, fica um grande abraço aqui para vocês. Até a próxima!